Clube do Livro de volta na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O livro é O 15, de Raquel de Queiroz, e a gente chega então agora nos finalmente da história, né? E falamos já do Chico Bento que, bom, pensou, vou para São Paulo, né? Daí ele decide ir para São Paulo. A família vai sem o filhinho do Quinha, que fica aos cuidados então da Conceição, mas depois a gente não fica mais sabendo. E é isso, né? E é isso. Embarcou. E eu acho que como tantas famílias que foram embora e talvez nunca mais tenham dado notícia, nunca mais ficaram sabendo, fica... Eu acho que é bem essa a ideia Na mesmo, nossa, né? eu acho que essa é a ideia mesmo. No momento eu não gostei muito, eu sei que o Colby também não, né? De não Também saber porque não. a gente se apegou. A família, Também a não. gente queria que eles se dessem bem. Mas fica na nossa imaginação pra saber o que aconteceu. Mas eu acho que sim, eu acho que é bem lembrado, bem colocado pela Iores isso aí. Daqui a pouco é essa situação assim, realmente, eles vão lá, são outros tempos, né? A gente tem que lembrar que nem o Rodrigo falou, 100 anos atrás, a comunicação, ela... Não é como hoje, com certeza. E daqui a pouco de não saber mais as notícias, mas realmente, por toda essa jornada que eles passaram no Agreste ali, a gente se apega, gostaria pelo menos de... E logo adiante, nos capítulos finais, tem uma hora que ele dá um avante no livro, uns 2, 3 anos. Eu pensei, bom, agora ela vai pelo menos pontuar que tá assim, que tá assado. Não, que nada. Não tem os desfechos, né? Só a mocinha que aparece de novo, Sim. mas encontrando a Dona Inácia, quando a Dona Inácia está voltando para o lugar de origem dela, ela consegue finalmente deixar o lugar onde ela estava e voltar para casa, e ela encontra ela no momento de transição, acaba ajudando Numa ela das dando estações, dinheiro. né? Na estação Baturité. E ela dá dinheiro pra mocinha, ela repara que a mocinha tá num estado deplorável também, né? Tá com um filho de menos de um mês. Virou mulher de rua, na verdade, né? Virou prostituta. Mulher da vida. A gente imagina, né? E ela encontra ela e dá dinheiro e diz, olha, tenta sair dessa, mas ela, acho que não sei se tem muita esperança, na verdade, de ver aquela mulher saindo daquilo ali, né? Ela até joga um sanduíche que ela tinha no colo, assim, ela meio que esquece, pega e joga. É verdade. E ela volta, então, pro lugar de origem e acaba encontrando todo mundo lá, né? Como a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Ela volta e o pessoal a acolhe muito bem, né? Naquele retorno que ela tem. E o Vicente tá por lá também, e a chuva finalmente chega, né? Que eu acho que é um dos momentos apoteóticos do livro, quando a chuva chega e o pessoal começa a observar, e é quase que um ritual, assim, sabe? Observando a água, o Vicente, tipo, levanta a cabeça e tenta tomar um pouco da água que cai, né, do céu, assim, uma coisa muito... Já nem tava mais acostumado a ouvir aquele barulho, acordar com aquele barulho de chuva, meu Deus, o que é isso, né? Enfim, acho que traz toda a esperança de volta, né? Como a gente comentou mesmo no primeiro bloco. E por aí vão se encaminhando, assim, pro final, mesmo sem esses desfechos que a gente esperaria. Só que ainda, para ficar agridoce, ela coloca que vem toda essa redenção da chuva e tal, só que ela ainda coloca, tá tudo verdejante, tá tudo beleza, tá tudo legal, só que ainda tem que levar mais, tipo, uns 6 meses, assim, para que realmente o gado possa comer, para que aquilo ali porque é um ciclo, sabe? Deixa bem claro durante todo o livro a força primaz da natureza em relação ao que os personagens, como de resto toda a população, fica à mercê daquilo ali, né? E aí vem a chuva que coloca, é bem legal assim esse capítulo, né? Redenção da chuva, só que aquilo ali não é uma solução instantânea, ainda assim tem que se ter uma paciência com o tempo para que aquele verdejante realmente seja alimento, enfim, tem todo esse ciclo, né? Até ela comenta do gado comendo os brotos, assim. Então, na verdade, ainda dá tempo, parece que de nascer que... Exato. E eu achei curioso, né, claro, como a Iores falou ali sobre a família a descoberto que vai a São Paulo, lá notícias, então eles somem. E eu acho também meio que até se justifica, porque a gente não sabe também o final do Vicente com a Conceição, que não se resolve. Porque como o livro se chamou 15, e ainda que ela pule uns 3 anos pra contar alguma coisa, o livro se passa todo em 1915. Sim. Então ela dá aquele recorte, né? Se tivesse um dia, como o Colby falou aqui fora do ar, o 16, né? Talvez a gente soubesse mais coisas dos personagens, ou 17 ou 18, seja lá qual for o ano. Várias histórias. Daria várias histórias, mas como a gente não sabe, a gente sabe só a história que se passa nesse período, nesse recorte, então o Vicente e a Conceição acabam não ficando juntos no final, e pelo que se dá pra ver, não sei se ficariam mesmo. Não dá nenhuma pista, É. não dá a entender isso. Pelo menos a gente acho que chegou num consenso que não dá a entender isso, né? Não deu alguma pista nesse sentido. Como durante todo o livro, né? Não dá pra saber se eles vão ficar juntos ou não. Porque o Vicente até, as irmãs dele tentam empurrar ele pra uma outra menina e ele não tá muito afim. A Conceição vê ali um novo sujeito que aparece ali, um médico, um dentista ali. Mas também não parece ser tão Quando interessado. começou a falar do dentista, eu achei, vai ficar com o dentista. Mas não, eu também não fico. Acho que os dois personagens são muito dependentes, talvez, e não pensem tanto assim, sabe, naquela figura que vai ficar do seu lado. O Vicente, ele tem a vida dele já, como a gente falou antes. Conceição também, eu acho que
fica por aí, sabe? Não é necessário muito mais coisa do que aquilo ali. E pelo que dá a entender no livro, priorizam, né? Assim, até uma coisa correlacionada à outra, né? Eles priorizam essa independência. Eles têm o Vicente com essas lides aí rurais dele e a Conceição com essa ajuda que ela dá aos necessitados, enfim, essa questão mais de literata que ela tem e tal. Eles acho que tem isso como prioridade na vida deles, ressalta durante o livro, e eu acho que não teria que ser diferente, então finaliza dessa forma. Não tem, como a Ioris comentou antes, aquele romance ideal, o amor. Não, talvez ela quisesse mostrar isso bom, a pessoa realmente tem que casar, tem que fazer tudo como manda aí, Sim. todas Figurino, as... não? Como manda o figurino, exatamente, Exato. não precisa, enfim, ela era independente, tinha a vida dela, estava criando uma criança, então essa coisa do instinto materno, do papel de mãe, de certa forma, estava sendo contemplado. Então, tá ok, tá beleza. E tu vê, né, toda essa história é contada por uma pessoa como a Raquel de Queiroz, que era muito jovem na época ainda também, sabe? Então, acho que o livro também ele ganha um pouco desses traços, assim, porque tu vê uma pessoa muito precoce escrevendo uma história tão forte, como a gente já falou aqui, talvez ela tenha vivido alguma coisa, tenha visto muita coisa, mas uma pessoa muito jovem escrevendo uma história que é tão rica, né, em personagens, ela consegue escrever muito bem os homens, as mulheres, sabe? Uma pessoa que... E até as atitudes das pessoas também, né? Quer dizer, o próprio Chico Bento, como a gente comentou, né? Um homem que passava toda essa imagem de íntegro, de querer zelar pelas coisas certas, corretas, mas olha a situação que ele viveu, olha o desespero que ele estava passando, né? A escolha que ele tinha que fazer para ter que roubar. Eu lembrei... por muito menos fariam coisas piores. Exatamente. Então, assim, as situações extremas que levam as pessoas a tomar, às vezes, atitudes que a gente acaba condenando, né? E eu tava lembrando de uma outra passagem que tem bem no finalzinho também do livro, antes da Dona Inácia ainda ir embora, de ir embora pro Logradouro, lá no Quixadá, de uma senhora que chega na porta dela com uma criança no colo e ela acredita que aquela criança é filha daquela mulher. E a mulher anda com a criança pra cima e pra baixo pra conseguir comida. Então, e ela fica, meu Deus, a que ponto chega o ser humano? E aí, na hora eu pensei, realmente, meu Deus, a que ponto chega o ser humano? Mas eu pensei, bom, mas eu nunca passei fome. Eu não sei o que é passar fome. E a gente vê isso né? até hoje, pessoas andando com crianças na rua pedindo dinheiro, porque, claro, pessoas com crianças acabam chamando mais atenção e acabam ganhando mais esmolas ou algo desse tipo. E aí a criança estava numa situação deplorável, né? Tanto é que acabou morrendo. E era até um acordo da mãe da criança com essa outra mulher. Delas meio que dividiam a esmola ali pra... Enfim, Tu vê mais um ponto super atual do livro, né? Bem lembrado mesmo. Eu não ia lembrar dessa parte, mas também mais um deles, já no finalzinho aí, que reforça essa atualidade de um livro aí que foi ambientado há quase 100 anos atrás, né? Verdade. Bom, nós vamos fechar por aqui então o nosso clube com nossos apontamentos finais, mas antes disso, a gente sempre lembra que quem não pegou o livro e tá a fim de talvez ver um filme a respeito do 15, a gente tem aqui um filme lançado em 2007, ele passou em 2004 em Gramado, lançou só 3 anos depois nos cinemas, o 15 dirigido pelo Jurandir de Oliveira. O elenco não é lá muito famoso, tem Karina Barum fazendo a Conceição, a Maria Fernanda Meireles fazendo a Mãe Inácia, o Jurandir Oliveira fazendo o Chico Bento. O elenco não é muito famoso, mas conta a história aí do 15 Raquel de Queiroz no cinema. O pessoal pode, então, dar uma conferida por aí em DVD, certamente deve ter. Se não, já no YouTube também, né? Às vezes tem os filmes na íntegra mesmo, já no YouTube. No YouTube. Fernanda Schmidt, vamos com os apontamentos finais, então? Vamos. Bom, como falei no início, eu gostei muito do livro, assim, uma leitura super válida, até pra gente repensar, que nem a Vanessa falou, assim, a gente nunca passou fome, né, graças a Deus, da gente também se colocar, questionar alguns problemas da nossa sociedade, porque algumas coisas são bem, infelizmente, ainda são atuais, assim. Então, pra gente até entender um pouco mais, até da própria história, né? Então, eu recomendo, sem dúvida, a leitura. É um livro, apesar de triste, é um livro muito bom de ler, assim. Eu fiquei bem envolvida com a história, fiquei com vontade de saber o que ia acontecendo, assim. Então, eu recomendo. Calbi Scarpato? Muito válido também, né? Um livro, um dos clássicos aqui. É legal que a gente tenha trazido também uma autora, né, para o nosso clube do livro. E a gente consegue resgatar, como eu falei antes, num livro lá ambientado em 1915, muita coisa atual, sabe? Muita coisa atual, mas às vezes distante da gente aqui, tô falando de territorialidade, né? A gente não está ambientado com essa situação do Nordeste e da seca, embora seja um tema mais recorrente na literatura brasileira, né? Principalmente dessa época. Mas é bastante válido. Eu fiquei contente, particularmente, em pegar uma autora também brasileira, né? Porque as minhas outras participações aqui no Clube do Livro foram 2 portugueses e o Mia Couto, né? Moçambicano, exatamente. Aí peguei uma autora brasileira, foi legal. Inclusive, algumas semelhanças eu fui vendo em relação ao Mia Couto,
que ele, enquanto o Mia é um livro mais contemporâneo, retrata muito a guerra como uma coisa muito presente, muito marcante, aqui o pano de fundo é a seca, né? Tudo isso gira, todos esses personagens, toda essa trama que a gente comentou aqui, gira em torno de um personagem, digamos assim, forte, que é um pano de fundo muito forte, que é a seca, né? Parece horas. Bom, acho que a gente encerra bem essa temporada, né, Rodrigo, do clube, como o Caubi comentou, de uma escritora tão importante para nossa literatura brasileira, da obra mais importante dela também, acho que tinha que marcar realmente presença, e acho que é importante por isso, né, acho que já fica a minha dica de leitura justamente por esses dois aspectos, né, pela autora e pelo que a obra representa e pelo problema, evidentemente, que o tema traz, que acho que é bastante caro para nossa sociedade até hoje, né? Sim. Isso aí. Bom, eu também recomendo Raquel de Queiroz. Nunca tinha lido, como eu falei antes, né? E pretendo... Sempre quando a gente lê um livro bacana, a gente pensa em ler outros livros da autora. Então, acho que para as férias aí já posso ler mais uma Raquel de Queiroz, certamente. É bacana realmente terminar a temporada com uma autora brasileira também. A gente começou essa temporada com um autor português. A gente leu muito autor português nesse ano também, outros autores brasileiros. O que é importante também, pra gente dar uma diversificada. Sim, e agora a gente terminou então com uma autora brasileira muito importante como a Raquel de Queiroz. Então, agradecer a Vanessa Iores, Caubi Scarpato, Fernanda Schmidt também, todo mundo que participou do Clube do Livro nessa temporada. E a gente aguarda que os ouvintes, espectadores também, né, confiram o nosso clube na temporada que vem também. Isso, podem sugerir também obras, talvez obras que as pessoas queiram, né, que sejam presentes na próxima temporada, enfim. Facebook tá aí pra isso também, facebook.com/unicinosfm. A lista ainda não tá fechada. Não tá fechada ainda. Então, até a próxima temporada do Clube do Livro. Um grande abraço a todos e até a próxima.